Senhores, vamos retomar a sessão. Só mais um momentinho, deixa aparecer a tarja. Ah, tá ok. Tarja. Valendo. Senhores, então vamos retomar a sessão do dia 27 de julho, turno da manhã, com mais 2 itens daquela pauta. Itens 71 e 72, relatoria do conselheiro Oswaldo, empresa Coamo Agroindustrial. Com a palavra o relator. Já está na pasta o processo. Trata-se de pedido de compensação de FIIs não cumulativo apurado no segundo trimestre de 2012. O pedido foi parcialmente deferido por meio de despacho decisório eletrônico da DRF Maringá, acompanhado de relatório fiscal que destaca: em relação aos créditos oriundos da aquisição de combustível lubrificante, partes e peças de reposição, utilizados em veículos leves e pesados, e inclusive em tratores, que não foram aplicados diretamente nos processos produtivos para a industrialização dos produtos, e não tiveram relação direta e imediata na produção de bens destinados à venda, não se enquadram na definição de insumos. Na diligência realizada nas instalações fabris do contribuinte, observou-se que cada unidade fabril, soja, café e etc., está agrupada em um único galpão coberto e interligado, ou seja, não há como veículo leve, muito menos pesado, circular dentro de uma mesma unidade fabril, exceto as pás carregadeiras e as empilhadeiras utilizadas internamente para movimentar matéria-prima e produto acabado. O consumo de óleo diesel pelo setor de transporte, também o de consumo de combustível, descrito nas contas contábeis, fazenda, reflorestamento, implantação e perfil, e gerência de distribuição, não está vinculado diretamente ao processo de industrialização do produto. Portanto, o crédito dele proveniente foi glosado. Serviço de frete a pessoas jurídicas com KNAI, serviços combinados de escritórios e apoio administrativo de transporte coletivo passageiro não gera direito a crédito das contribuições. Ficou constatado que nos créditos provenientes dos encargos de depreciação foram incluídos diversos bens do ativo imobilizado que não participavam diretamente do processo produtivo ou da prestação de serviços portuários. Foram aproveitados como créditos apenas aqueles informados como benfeitorias realizadas nas instalações utilizadas para a industrialização de produto. Intimada, a recorrente apresentou manifestação de conformidade em que alega o combustível utilizado em frota própria que faz o transporte do produtor rural até a indústria. Desculpa, não é produtor, é do produto rural até a indústria. A recorrente possui unidade cafeeira que exerce atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar os tipos de café para definição de aroma e sabor, ou separar a quantidade de grãos. Logo, as máquinas e equipamentos vinculados a esse centro de custo geral gera, créditos de depreciação. A DRJ Ribeirão Preto declarou preclusas as matérias não impugnadas e manteve a não homologação parcial das compensações da recorrente, porquanto a glosa ocorre por falta de comprovação da efetiva destinação dada aos combustíveis e lubrificantes adquiridos. Para que a interessada fizesse jus ao crédito em relação aos bens glosados passíveis de aplicação genérica, seria necessária a segregação daqueles que se consomem e desgastam, sofrendo depreciação com máquinas, equipamentos e suas partes utilizados no emprego da produção de bens destinados à venda ou à prestação de serviços, o que, conforme exaustivamente dito, não foi feito. Designada, a recorrente busca validar esse conselho, reiterando o quanto escrito em manifestação de conformidade, esclarecendo o seguinte: existe prova produzida no procedimento de processo, representada por levantamento realizado pelo próprio auditor fiscal, que analisou a utilização de veículos em atividade ligada à unidade fabril da recorrente, apenas negando a época o creditamento calcado em entendimento depois alterado no que concerne ao que deva ser medido por insumo para a atividade fabril para fins de creditamento tributário, superado posteriormente pelo acima transcrito julgamento do STJ por sua primeira sessão. Apresentou ao fiscal responsável pela diligência in loco todas as provas do uso de combustíveis lubrificantes em frota própria destinada às operações de distribuição de produtos acabados entre as unidades fabris e as unidades de comercialização, bem como distribuição entre as unidades fabris e os clientes adquirentes dos produtos acabados. De todo modo, traz aos autos neste momento planilha indicando as notas fiscais, CNPJ de origem e de destino e o tipo de frete prestado é o relatório. Apenas para ficar claro, a parte que está sem grifo no meu acordo, no meu voto, é referente a uma proposta de diligência, e o que está grifado em amarelo é caso superada a diligência. Dito isso, começo. No curso do processo fiscal,
do procedimento fiscal, o culto auditor diligenciou a sede da recorrente e lá constatou que toda a atividade industrial era realizada em um único galpão. Desta feita, tendo em vista o conceito restrito de insumos, concedeu crédito das contribuições para os combustíveis e lubrificantes utilizados diretamente na produção dos bens, em maquinário, e ainda em veículo que se movimenta dentro das unidades fabris. Cito o trecho do relatório fiscal. Para chegar à conclusão acima, além da visita à unidade fabril da recorrente, a fiscalização teve acesso a ECR contribuições, ECD, além de planilhas que descreviam as notas fiscais atreladas às linhas do DACOM. E assim sendo, erra o órgão julgador de piso ao afirmar que houve insuficiência probatória. Na verdade, a divergência pede sobre questão de direito, nomeadamente, enquadramento das demais operações de transporte custeadas pela recorrente, frete de aquisição de insumo, de transferência de produto acabado, de exportação e de venda, e, consequentemente, o combustível utilizado para tanto, no conceito de insumo das contribuições. Não fosse suficiente para a baixa dos autos para esclarecimento, a recorrente traz aos autos, com o voluntário, lista com o CNPJ do emitente, placa do veículo, tipo de operação, produto transportado, entre outras operações. Contudo, a este conselho é impossível verificar com exatidão a vinculação das notas fiscais indicadas em planilha com os demais documentos contábeis e fiscais apresentados pela recorrente no curso do procedimento fiscal, uma vez que não foi coligido aos autos o inteiro teor dos documentos deste processo administrativo, tornando também, por esse motivo, imperiosa a diligência. Em sentido semelhante, de novo, estou pulando o que está grifado, porque o que está grifado é caso superado a diligência. Em sentido semelhante, a fiscalização, após diligência em loco, glosou parte dos créditos atrelados aos encargos de depreciação, uma vez que não vinculados diretamente ao processo produtivo. Destarte, novamente, além da inspeção, a fiscalização teve acesso a todas as informações contábeis e fiscais da recorrente, tanto que elaborou planilha em Excel com o inteiro teor das glosas. Cito o trecho em que diz isso. Logo, erra a DRJ ao afirmar que a glosa deu-se por questões probatórias. A lide, neste ponto, é pertinente à vinculação das máquinas e equipamentos da conta contábil cafeeira e torrefação de café com o processo produtivo da recorrente, únicas impugnadas em manifestação de conformidade. Não obstante, involuntário tem abordado o tema com maior amplitude. E aí eu cito aqui o motivo da glosa e a planilha que dispõe sobre as glosas de depreciação. É claro que o valor descrito na planilha global das glosas dentro desta conta contábil pode indicar que não se tratam de maquinário utilizado no processo produtivo, nem no cafeeiro. Pode ser que seja ar-condicionado, computador, pode ser que seja qualquer outra coisa que não seja vinculado ao processo produtivo cafeeiro, uma máquina administrativa dentro de um processo produtivo de café. Entretanto, a ausência de juntados do inteiro teor da planilha elaborada pela fiscalização impede, no momento, qualquer afirmação categórica sobre o tema. Pelo exposto, voto por converter o julgamento de diligência para a atividade preparadora, certifique a compatibilidade entre as informações descritas em planilha apresentada pela recorrente e os documentos contábeis e fiscais disponibilizados no curso do procedimento fiscal, emitindo um relatório circunstanciado, bem como traga aos autos o documento Consolidação dos Créditos Glosados. Aqui são dois os motivos da diligência. O primeiro, a recorrente ela alega a glosa de combustível e lubrificante utilizado em maquinário que faz o transporte do produtor rural até ao seu estabelecimento. A priori, a fiscalização de solo, ela diz, olha, não posso te conceder esses créditos, ela analisou todo o processo fabril, ela fez diligência em loco, analisou documentos contábeis e fiscais, analisou tudo que tinha que analisar e disse, olha, mas eu não posso te conceder esses créditos porque eu tenho um conceito estrito ou restrito de insumos das contribuições. Passado isso, o contribuinte impugnou, aí veio a DRJ e disse, não, isso aqui é insuficiência probatória. Não é insuficiência probatória, evidentemente. Analisou tudo que tinha que analisar. Mas, porém, entretanto, os documentos contábeis e fiscais que foram apresentados em procedimento fiscal não foram trazidos agora aos autos.
E a recorrente ela traz uma lista, uma planilha em Excel, indicando número da nota fiscal, placa do veículo, tipo de transporte, e eu não tenho como conferir sem ter os documentos contábeis e fiscais que foram apresentados para fiscalização, eu não tenho como conferir a veracidade desses fatos. Logo, diligência 1, para que faça justamente essa apuração. Diligência 2, encargo de depreciação. A fiscalização ela apresenta uma listagem consolidada por conta contábil das glosas de depreciação. E ela diz o seguinte no relatório: olha, as glosas explodidas daquilo que eu glosei dos cargos de depreciação estão numa planilha que chama Consolidação dos Créditos Glosados XLSX, que por um acaso não foram coligidos aos autos. Então, eu preciso que traga isso para os autos para eu saber do que se trata. Porque quando está dentro da conta contábil cafeeira, pode ser que se trate de uma máquina de torrefação. Uma máquina de torrefação, aparentemente, faz parte do processo produtivo do café. Agora, se você me disser, é uma máquina de café expresso, já tenho minhas dúvidas. Eu preciso saber do que se trata. Perfeito. Estou vendo que ninguém se inscreveu para alimentar alguma discussão, então vamos diretamente. Alguém diverge da proposta de diligência, nesse caso? Então, proclamar o resultado. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de voto, converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. Isso vale também para o item 71 da pauta. Perfeito? Então, vamos encerrar, então, a sessão da manhã e vamos abrir automaticamente a sessão da tarde. Eu vou abrir aqui formalmente a sessão da tarde. Pode interromper a gravação, Leonardo, e também o Marco Antônio, que eu vou... Presidente, o senhor não prefere continuar? É porque eu vou reabrir uma outra sessão. Tem problema? Pode estar abrindo agora. Então tá. Então, boa tarde, senhores. Vamos continuar a reunião do dia 27, turno da tarde. Vejo que nós temos quórum. A ordem de votação é a mesma da parte da manhã. Luiz Felipe, o doutor Oswaldo, Gustavo Garcia, Fernanda e Leonardo. Depois o presidente. Vamos começar, então, pelo item que tem a sustentação oral, que é justamente o item 146, 147, 148, relatoria do doutor Luiz Felipe. O Marco Antônio, pode autorizar o ingresso do advogado da empresa? Ok, presidente. Farei a convocação agora. Está na pasta, né, Luiz? Patrão convocado, presidente. Obrigado, Marco. Vamos só aguardar, então, o patrono da empresa ingressar na reunião, que a gente começa a ler o relatório. Boa tarde, doutor Jean Adriano da Silva. Boa tarde, presidente. Tudo bom? Tudo bem. Seja bem-vindo à nossa turma, 3401. O senhor fará sustentação oral nos itens 146, 147, 148. Isso. Provavelmente
precisará de mais de uma sustentação oral ou em 15 minutos o senhor fará a defesa? Não, presidente, até menos, na verdade, Até porque tem já um julgado dessa turma, eu sei que a composição ela alterou um pouco, mas no caso eram 52 processos, tá? E aí 5 por questões processuais não foram julgados e 3 ainda não tinham chegado no CAF por algum motivo, né? E aí, só que já tem precedente e será mesmo nessa linha. Tá ok, então. Doutor Jean, o relator desse processo é o doutor Luiz Felipe, que vai ler o relatório e depois o senhor terá 15 minutos, então, se quiser, para explorar os 15 minutos, para fazer a sustentação. Ok. Relator, doutor Luiz Felipe. Boa tarde a todos. Presidente, como foi mencionado aí pelo patrono, esse processo, os 3 processos são desgarrados aí de um lote de 52 processos, restaram só esses 3. O patrono trouxe em memoriais uma decisão dessa turma aqui, de relatoria do conselheiro Trevisan. Os 3 processos são basicamente iguais, um deles difere um pouquinho em relação à instrução processual. Então, eu vou ler o primeiro da pauta, aí, que é o 1278, mas a minha proposta é alinhada à proposta dos outros 49. Eu já adianto que é uma proposta de diligência, ok? Peço vênis aí que no cabeçalho ainda está a turma anterior, que eu estava, esse processo é antigo, ele veio ainda da turma que eu estava anteriormente, mas eu já fiz uma adaptação aí do corpo do processo. Então, eu vou para o relatório. Refere-se ao presente processo a pedido de restituição relativo a pagamento a maior que entende a recorrente ter feito indevidamente a título de contribuição para o financiamento COFINS, indeferido pela autoridade competente sob o argumento de que o recolhimento informado como origem do crédito já estaria alocado para o pagamento de outros débitos. Por economia processual e por relatar de maneira clara e concisa a realidade dos fatos, reproduz o relatório da decisão de piso. Então, é uma declaração de compensação, PERDECOMP, objetivo de ter reconhecido direito creditório correspondente a COFINS, 33.266,15, recolhidos por DAF, 31/8 de 2009. Ele foi indeferido porque, a partir dos DAFs, das características do DAF, ele já teria localizado um ou mais pagamentos, batimento eletrônico, manifestação de conformidade, certificado de despacho, interessado precisa manifestação de conformidade, alegando que o valor originalmente declarado em DCTF não era devido por tratar-se de remessa ao exterior e pagamento de licença de uso de marca, título de royalties, não caracterizando contrapartida de serviços provenientes do exterior e não cabendo a incidência da COFINS de importação de serviços. Acrescenta que tem sido entendimento da Receita, manifestado em resposta a consultas contribuintes, apresenta cópia de emenda de solução de consulta. Delegacia de Julgamento Belo Horizonte considerou improcedente, sob o fundamento de que ele não teria comprovado a existência do direito creditório informado no PERDECOMP. Interessado apresentou tempestivamente recurso voluntário. Eu vou logo para síntese do recurso voluntário. Em seu apelo, a empresa reitera a essência do que havia abordado em manifestação de conformidade, alegando em síntese e no que interessa ao feito que, para a consecução de seus objetivos sociais, realizou em 13/12/2000 acordo de licenciamento para o uso de marcas diversas de propriedade da empresa italiana, denominada FL Italia S.p.A., e desde então remete ao exterior mensalmente pagamento a título de royalties pela exploração das marcas produzidas por aquela empresa. A leitura do contrato de licença, especialmente do aditivo contratual, datado de 18/10/2001, que é anexo, e com efeitos retroativos à data da contratação inicial, não se teriam dúvidas de que o objeto do contrato seria exclusivamente o licenciamento para uso de marcas, não envolvendo importação de quaisquer serviços conexos. Teria
apurado que realizou indevidamente recolhimento de COFINS e importação, no período de janeiro de 2007 a maio de 2011, sobre pagamentos realizados a título de royalties, passando a proceder, dentro do prazo prescricional quinquenal, a compensação desses recolhimentos indevidos com os tributos administrados pela Receita Federal, mas em 52 despachos decisórios distintos, a autoridade administrativa não homologou as compensações, basicamente pelo fato de que a empresa não havia retificado as informações da CTF anteriormente ao protocolo dos pedidos de compensação, para desvincular a existência dos débitos atrelados aos pagamentos de COFINS de importação realizados. De decisão de primeira instância, se depreende que a improcedência de sua pretensão teria sido fundamentada em dois únicos fundamentos, quais sejam: não apresentação de contrato para evidenciar que o pagamento refere-se exclusivamente a título de royalties, sem quaisquer serviços conexos, ausência de retificação de DCTF no tempo devido para evidenciar o direito creditório. Seria inconteste no CARF, perante as autoridades fiscais, o entendimento de que não incidiria COFINS de importação sobre os pagamentos realizados a título de royalties, em que haja comprovação da existência de serviços conexos contratados no exterior, tendo sido expedido, inclusive, a solução de divergência FUSIT número 11 de 2011, dirimendo quaisquer dúvidas que pudessem pairar a respeito do assunto. Seria inevitável concluir-se pela impossibilidade da incidência da COFINS de importação sobre a remessa de royalties em contraprestação à cessão de direito de marca, simplesmente por inexistir, nesse negócio jurídico, qualquer prestação de serviço consubstanciada em uma obrigação de fazer, pois se trata de cessão de direito de um bem incorpóreo, figura totalmente estranha à tipologia da prestação de serviço. Já não se tem mais dúvidas na doutrina especializada e na jurisprudência de que o administrador público deve sempre fazer prevalecer a busca da verdade, inclusive possibilitando juntada de apreciação de prova posteriormente acostada aos autos, desde que relevante para o conhecimento do direito que se alega. Também já se teria consolidado no CARF o entendimento de que, em respeito aos princípios da verdade material e formalismo moderado, não há nenhum impedimento de retificação da DCTF após o despacho decisório, da leitura do contrato de licença para uso de marca comercial, para transferência de know-how e marketing de propaganda, firmado em 3 de 12 de 2000, entre a recorrente e a empresa licenciada de tudo a marca, notadamente do aditivo contratual datado de 18 de 10 de 2001, com efeitos retroativos à data da contratação, verifica-se a comprovação inequívoca de que efetivamente trata-se de contrato cujo objeto é exclusivamente o licenciamento de uso de marca sem qualquer serviços conexos. A fim de evidenciar não se tratar de redação contratual não levada a efeito, que efetivamente traz condições que representariam a realidade fática, traz-se novamente a cópia das faturas comerciais respectivas emitidas pelo licenciante, bem como as respectivas memórias de cálculo, que evidenciam que o pagamento a título de royalties representou efetivamente apenas 1% do faturamento mensal da licenciada, relativo à comercialização dos produtos com marcas do licenciante, prova de que se deu exclusivamente para a remuneração do licenciamento para uso de marcas, o que teria ensejado a redução do preço pactuado de 5% para 1% do faturamento da recorrente, de forma que representasse um montante justo acordado para pagamento. Separando nesses argumentos e avistos os elementos de prova que, junto aos autos, a recorrente requer o reconhecimento e o provimento do presente recurso para reconhecer a integralidade do direito ao crédito e vir, consequência, homologar integralmente a compensação via PERDECOMP, caso se entenda necessária a baixa dos autos de diligência, para que a segunda turma do julgamento Belo Horizonte reaprecie a questão das provas juntadas aos autos, em sede recursal, requer o provimento do presente recurso nesses termos, a exemplo do ocorrido em sessão de julgamento 28 de 6 de 2012, dessa terceira sessão de julgamento, dos autos do PAF número tal, Resolução 3402-000-402 da 4ª Câmara da 2ª Turma Ordinária. Caso ainda se entenda que são necessárias outras provas documentais para evidenciar o direito creditório postulado, o que não é a opinião da recorrente, a fim de evidenciar a habilidade material, requer-se que seja determinada a baixa dos autos de diligência, com intimação da recorrente para que se possa providenciar o suporte documental julgado indispensável, ainda que não acostado aos autos, retornando em seguida ao CARF para a conclusão do julgamento. É esse, então, presidente, o relatório. Doutor Jean tem 15 minutos para fazer seu arrazoado. Sim, presidente. Boa tarde novamente a todos. Boa tarde, conselheiro relator, conselheiro Fernando e demais conselheiros. Presidente, como bem destacou, o relatório do conselheiro Luiz está bem fiel ao que aconteceu mesmo no processo, né? Que trata-se de 52 recursos voluntários idênticos, né? E 49 já foram devidamente julgados de forma favorável à recorrente aqui.
né? E a dúvida que eu tenho, né, com relação a esses 3 recursos, se de fato, né, a gente não se opõe à diligência, mas se de fato há necessidade da diligência, porque temos 49 processos idênticos, né? Mas pelo princípio da verdade material, economia processual também, se deveríamos mesmo baixar em diligência esse processo, né? Esses julgamentos começaram em 2017, os outros 5 processos que ficaram pendentes foram julgados em 2018, e agora retornaram esses últimos 3 para o CARF, né, em qual acreditamos que a resolução de diligência, a informação será a mesma, né? E uma dúvida também que eu tenho com relação, cheguei a pesquisar isso, não tem jurisprudência do CARF, eu acredito se de fato irá ou não, tá, atingir o nosso processo, ou pode ou não atingir o nosso processo, é a portaria do Ministério da Economia 340, né, o artigo 48, por conta dos valores. Tá? Se esse processo, de fato, se ele for baixado em diligência, ele retornará para julgamento ao CARF, né? Porque a gente tem medo da delegacia julgar e ser de forma desfavorável. E lá a gente não tem, né, como. Aqui eu não sei se realmente é uma prática, é um caso aqui que é bem peculiar, eu não sei se de fato seria assim. Tá? Eu até questiono, e se o conselheiro relator puder me informar, e, né, se de fato retornará para o CARF, eu agradeço. Mas a gente não se opõe a resolução de diligência se for nesses termos. Perfeito. A DRJ não proferirá outro julgamento, né? Aqui é uma diligência direta para a unidade preparadora, né? Para a unidade de fiscalização, e a unidade é que esclarecerá as dúvidas aqui do relator. Então, não teria risco de um julgamento do DRJ, o processo vai retornar para cá. Ah, então, ótimo. Tem alguma dúvida? Alguém diverge dessa proposta de diligência nesse caso? Então, eu vou proclamar o resultado. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de voto. Senhor presidente, Sim, eu por favor. não tenho nenhuma divergência, mas só por uma questão aqui formal, que realmente até por ser novo Pode aqui falar. no CARF, há necessidade de fazer a leitura do voto, porque o conselheiro Luiz Felipe leu só até o relatório. Não sei se pelo menos... verdade, só fez o relatório e a proposta de diligência ele já tinha adiantado. Mas... E como o patrão falou que não se opõe, vamos fazer uma leitura assim do... eu acho que, não, na verdade, o questionamento é se há alguma questão formal que, enfim, poderia macular aqui o julgamento, mas perfeito, o conselheiro tem razão. Vamos fazer uma leitura, mesmo que seja formal, do voto, né? Pode ler o doutor Luiz Felipe. Presidente, como eu tinha falado, esse processo ele tem uma diferença em relação aos outros 2. A minha proposta é diligência para os 3, porque ele teve um probleminha, eu vou relatar mais tarde, de instrução processual. Então, acho que é interessante fazer a leitura, mas a minha proposta, para ser até coerente com o que já foi feito nos outros 49, é baixar em diligência. Perfeito. Então, pode fazer uma leitura bem... Então, como já foi relatado, é um PERDECOMP, deixa eu ver, analisando o caso, o colegiado de primeira instância conclui pela improcedência da manifestação de conformidade protocolizada, chegando ao entendimento que o sediento passivo não teria logrado êxito e demonstrar a irregularidade de recolhimento, fundamentou-se a decisão recorrida nos votos do condutor. Embora a consulta, estou lendo já a parte da DRJ, embora a consulta e interpretação da legislação tributária somente tenha eficácia para o consulente, na ocupação de terceiros, nada impede que se aplique o mesmo entendimento. Entretanto, o entendimento adotado na Receita Federal, que também está exposto nessa consulta, deixa claro que não haverá incidência da COFINS, importação sobre o valor pago a título de royalties, se o contrato discriminar os valores, serviços técnicos e assistência técnica de forma individualizada. DCTF foi retificada após a ciência do despacho decisório, não constitui prova, isso já é um argumento já ultrapassado. No caso concreto, o contribuinte não apresenta o contrato citado em sua fatura, assim não faz prova em seu favor.
Então, aqui eu faço um arrazoado, que também já é de conhecimento de todos, da desnecessidade de retificar a DCTF, previamente ao despacho. Vou seguindo lá para frente. A incidência da COFINS importação sobre a remessa de valores de residentes domiciliados no exterior, como contraprestação por serviços prestados por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, quando executados no país ou executados no exterior, cujo resultado se verifica no país, está previsto na Lei 10.865 de 2004. O assunto já é de conhecimento desse Conselho, esse contrapacificado, de que não há incidência da COFINS importação sobre o valor pago a título de royalties se o contrato discriminar os valores dos mesmos, dos serviços técnicos e da assistência técnica eventualmente prestados de forma individualizada. Então, o entendimento encontra-se materializado na solução de divergência COSIT 11 de 2011. Pelo entendimento da Receita Federal sobre o assunto, a alocação de bens ao qual se assemelham os royalties constitui típica obrigação de dar, ao contrário de serviços que possuem característica de obrigação de fazer, e não seria possível vislumbrar uma cessão de direito de uso a presença de uma obrigação de fazer e caracterizaria a prestação de serviços. Daqui eu trago os excertos da solução de consulta que falam nisso, vou direto lá à proposta de conversão de julgamento em diligência. Observe que o colegiado de piso entendeu o procedente pedido recorrente, manteve a não homologação da compensação, mas apesar de se basear no entendimento de que se aplicaria o caso da inteligência da transcrita da solução de divergência, considerou que a impugnante não teria feito prova em seu favor por não ter apresentado o contrato de cessão de uso de marca citado na fatura que juntou. Em linha de entendimento, aí eu trago aquela argumentação de que ele pode juntar provas em recurso voluntário, eu vou mais para frente um pouquinho. No meu sentir, ao contrário do que pugna a autoridade julgadora de piso, eu entendo que há elementos nos autos que indicam a possibilidade da existência de certeza e liquidez do direito ao crédito. Aparentemente, houve erro material na juntada do recurso voluntário, com a juntada do recurso voluntário associado ao processo administrativo, juntaram um recurso inerente a outro processo, pelo que se observa as folhas 114 da peça recursal. Erro que pode ter ocorrido, inclusive, na juntada da peça recursal ao processo eletrônico, visto que o documento foi recebido pela unidade preparadora em meio impresso e recibado na mesma data com os demais. Dessa maneira, consequentemente, não foram juntados aos autos a fatura comercial relativa à operação de remessa realizada na data de 22 de 2007 e as DCTF original e retificadora associadas a outubro de 2007, sem terem sido trazidos os mesmos elementos associados à remessa relativa a agosto de 2009 e ao recolhimento da COFINS importação em 31 de 8 de 2009. Não obstante, como ressalta a recorrente, as remessas se efetivaram entre janeiro de 2007 e maio de 2011 e foram formalizados 52 processos administrativos em litígios decorrentes de 52 despachos decisórios, todos com o mesmo fundamento. Igualmente, foram submetidos à apreciação do RJ e tiveram decisões similares na mesma data, também com o mesmo fundamento. Desse volume de processos, 3 estão sendo julgados nessa sessão e os fundamentos trazidos pela recorrente para a reforma são idênticos, diferentes somente em relação ao mês das remessas de CTF. Assim, por economia processual, penso que o erro material na juntada pode ser superado, visto que há proposta de conversão de julgamento em diligência e tais documentos podem ser requeridos pela unidade jurisdicionante. Nesses termos, apesar do erro material apontado linhas acima, entendo que há elementos nos autos que indicam a possibilidade da existência de liquidez. O que constata no aditivo contratual e da fatura colecionados pela requerente nos aponta que a operação se enquadra no entendimento materializado pela solução de divergência COSIT, no qual esse relator se alinha, o que afastaria a incidência da COFINS importação como assevera a recorrente. Mas não consta dos autos, cópia dos registros contábeis da recorrente relacionados com o pagamento dos royalties, que seja do direito ao creditório pleiteado. Nesses termos, com a finalidade de amortizar a verdade material, aí eu proponho a realização da diligência, presidente, é como eu voto. Perfeito. Alguma discussão? Alguém quer se pronunciar sobre a proposta? Então, vou proclamar o resultado. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de voto, converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. Agradeço ao Dr. Jean Adriano da Silva pela participação e nesses termos nós estamos julgando os itens 146, 147 e 148 da pauta. Perfeito? Ok, presidente, eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. Boa tarde.
Senhores, vamos pegar, então, agora a parte da tarde, não tem mais sustentação oral, esses processos da cooperativa agropecuária de Campos Novos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 processos da relatoria do doutor Leonardo. Provavelmente não, sem falar dos repetitivos. Então, doutor Leonardo, esses processos têm algumas similaridades ou não? Cada um individualmente a gente vai enfrentar. Eles são meio diferentes uns dos outros, né? Eles estão na minha pasta, acho que de 2 meses atrás. Eles saíram com pedido de vista para o Oswaldo, né? E eu não sei, eu já li esses processos, eu não sei se vale a pena já ir direto para a vista, porque o doutor Oswaldo já me adiantou até que ele tem uma proposta de diligência, né? Como eu adiantei da outra oportunidade, eu não me oponho de maneira nenhuma. Então, não sei, se quiser ir direto para a proposta de diligência, Oswaldo, você que sabe. Não está na pasta, eu acho que você deletou por causa de tamanho, talvez? Eu não estou achando, nem maio, nem abril. Talvez, eu possa... Olha na minha, Fernanda, que está na minha desse mês. Vista cooperativa. Boa. Vista cooperativa. Posso ir? Pode, doutor Oswaldo, com a palavra. Está lá no finalzinho. Trata-se de pedido... Só um minutinho, acho que o Luiz está perguntando alguma coisa, mas ele está com o microfone desligado. Que tá na pasta do conselheiro Oswaldo, então, né? Tá. Eu não cheguei lá ainda. Eu espero. Ok, pronto. Vamos lá. Trata-se de pedido de crédito de contribuições não cumulativas apuradas em diversos períodos, porque eu fiz uma análise do conjunto de processos. No curso do procedimento fiscal, a recorrente foi intimada a apresentar inúmeros documentos e planilhas com o intuito de esclarecer a liquidez e certeza dos créditos que alega ser titular. Todavia, os documentos que serviram de base para análise de crédito do direito creditório não foram corrigidos a nenhum dos processos administrativos em vista, mas em um dossiê manual e anexo físico conforme descrição do despacho decisório base da glosa, o qual eu cito. A irregular instrução probatória e processual impede a análise da liquidez e certeza dos direitos creditórios da recorrente, ao menos nos seguintes temas: bens utilizados como insumos, em que a recorrente declara em DACOM como revenda, porém no curso do processo assevera serem insumos. Caso declarados como insumo, pois a DACOM está no dossiê apenas, necessário verificar o liame de pertinência ou pertence aos processos produtivos. Para verificar o liame da aquisição com o processo produtivo, necessário saber o que foi adquirido. E, para tanto, uma análise dos mais de 10 mil documentos coligidos ao dossiê certamente viria a calhar. Ajustes positivos de créditos na linha 27 do DACOM, em que a fiscalização fundamenta a glosa na não apresentação de documentos ou explicações que lastreiem o crédito. Em lado oposto, a recorrente afirma que no curso do procedimento fiscal apresentou documentos e informações sobre o crédito em voga, crédito presumido de soja. No entanto, os documentos que corroboram ou infirmam uma ou outra posição estão apenas no dossiê. Crédito sobre operações de importação em que a recorrente afirma que trouxe aos autos notas fiscais e declarações de importação que dão suporte à tomada de crédito e à fiscalização em contraponto, dentre os fundamentos da glosa, há ponto suficiente probatória. No entanto, novamente, os documentos que corroboram e afirmam com uma ou outra posição estão apenas no dossiê. Assim, há de cautela, um voto por converter no julgamento de diligência para que a fiscalização traga aos autos a íntegra do dossiê memorial tal e de todos os documentos, conteúdos dos CDs, documentos, papéis inclusíveis, do anexo físico tal. É a minha proposta de diligência. Isso aplica para todos os processos do 123 até o 144? All of it, todos. É que faz sentido, né? Sim.
Para a fiscalização, faz todo sentido. Você pega todos os documentos e coloca num processo só. Você tem dúvida, você vai lá e consulta um processo só. É que faz menos sentido a gente não ter acesso a esses processos. Acho que é isso. Então, mas o doutor Leonardo já tinha feito a leitura, o voto, né? Tudo certinho. Então, agora, o voto vista do conselheiro Oswaldo pela proposta de diligência. Alguém discorda do conselheiro Oswaldo nessa proposta de diligência? Presidente, eu só vou manter provimento parcial para manter a diligência. Então, o voto vencedor está feito já, né? Mas eu também, evidentemente, que eu não me oponho à diligência não para todos os casos, né? Eu só vou manter para ter o voto vencedor como diligência. Então, eu vou proclamar o resultado. Quer dizer, o primeiro, então, é o 123. Não é isso? Isso, vai até o 145. Isso. Então. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, vencido o relator, converter o julgamento em diligência nos termos do voto vista do conselheiro Oswaldo. Perfeito? Esse resultado será válido para os itens 123 até... Qual é o final, Fernanda? 145. 145. Então, dos itens 123 a 145 da pauta, com esse mesmo resultado, converter o julgamento em diligência nos termos do voto vista do conselheiro Oswaldo. Ok. Vamos, então... agora tem um conjunto de processos que é de minha relatoria. Não, tem um do Oswaldo antes. Tem um do Oswaldo antes. É o Fornac. Isso, é o item 149 da pauta. Relatoria do conselheiro Oswaldo, a quem eu passo a palavra. Já está na pasta. É um retorno de diligência, por isso que ele está com uma carinha de resolução. Mas ele não é uma resolução, tá? Na verdade, esse foi o primeiro voto que nós superamos a questão de créditos temporâneos, só que não de PIS e COFINS, de IPI, tá? Então, eu leio o relatório. Trata-se de pedido de ressarcimento de IPI relativo ao terceiro trimestre de 2008, no valor total de 79 mil e tal. O pedido foi parcialmente reconhecido, ressarcimento autorizado 49 mil e tal, por meio de despacho eletrônico ante a constatação de que o saldo credor passivo de ressarcimento é inferior ao pleiteado. Intimada, a recorrente apresentou manifestação de conformidade em que alega erro no preenchimento dos créditos e débitos no PERDCOMP, nos termos do RAIP. Ela falou assim, olha, eu informei errado no PERDCOMP, e para provar o meu erro no PERDCOMP está aqui o RAIP. A ADRJ de Belém do Pará julgou improcedente a manifestação de conformidade, vez que, embora o RAIP aponte saldo credor do trimestre anterior ao ressarcimento no valor de 116 mil, o livro do estabelecimento na certificação aponta saldo credor zero. O saldo credor acumulado de trimestres anteriores não é passivo de ressarcimento, somente pode ser utilizado para deduzir escrituralmente débitos de IPI. Além disso, resta evidente que houve a consumação dos créditos mantidos na escrita não ressarcível em débitos de IPI em diversos períodos ao longo do tempo, não somente no trimestre imediatamente anterior ao terceiro trimestre de 2008.
Inexistindo o saldo anterior não ressarcível para a utilização na dedução de débitos apurados no trimestre, obrigatoriamente, o valor passivo de ressarcimento deve ser utilizado na dedução do débito de IPI, a fim de determinar o valor a ser ressarcido e utilizado na compensação de outros débitos e contribuições administradas pela EFB. Daí, porque, conforme demonstrativo de apuração do saldo credor ressarcível, as folhas 7879, o valor passivo de ressarcimento foi de 49 mil e tal. Face a consumação do crédito do período na dedução dos débitos de IPI do mesmo período. E resignada, a recorrente buscaria nesse conselho destacando o regular lançamento contábil dos seus créditos, a possibilidade legal de ressarcimento dos créditos acumulados em cada trimestre, a ilegalidade das ienes tal e tal e tal, ao impossibilitarem o ressarcimento de créditos acumulados em trimestres anteriores. Esta turma, em acordo de minha relatoria, determinou a baixa dos autos em resolução nos seguintes termos. Assim, voto por converter o julgamento de diligência para a unidade preparadora, traga aos autos relatório circunstanciado, indicando os trimestres em que foram consumidos os créditos pleiteados pela recorrente, acompanhado de documentos que respaldem essas conclusões. Ao receber a diligência, a unidade executora destacou que não foi possível localizar na narrativa da fiscalização sobre eventual consumo do crédito em períodos posteriores, e como será demonstrado adiante, este não foi o motivo da glosa. Em verdade, os créditos foram indeferidos, pois, de acordo com os dados escritos no SCC, a recorrente não possuía saldo credor de IPI no segundo trimestre de 2008, imediatamente anterior a esse período de ressarcimento. Desta feita, o saldo devedor do terceiro trimestre de 2008 consumiu o saldo credor do mesmo trimestre, o que levou à redução do valor a ressarcir. Intimada a se manifestar, a recorrente destaca que a resolução desta turma não foi cumprida, pois o órgão de fiscalização não indicou em quais trimestres os créditos foram consumidos, ou trouxe os documentos que respaldem a glosa. Ademais, os créditos descritos pela fiscalização com base no SCC, informados por erro decorrente de troca de sistema, distam daqueles descritos no RAIP e na DECOMP é o relatório. Voto. Pois bem, esta turma determinou a baixa dos autos para que a unidade executora trouxesse aos autos relatório circunstanciado, indicando os trimestres em que foram consumidos os créditos pleiteados pela recorrente, acompanhado de documentos que respaldem essas conclusões. Isto porque o órgão julgador de piso asseverou, cito, além disso, como na consulta acima se constata uma divergência acentuada entre o valor registrado no livro e o considerado pelo sistema de análise do crédito SCC, a partir das informações prestadas pelo próprio contribuinte, resta evidente que houve a consumação dos créditos mantidos na escrita, não ressarcíveis, em débitos de IPI em diversos períodos ao longo do tempo, não apenas somente no trimestre imediatamente anterior ao terceiro trimestre de 2008. Em cumprimento determinado por essa turma, a unidade preparadora afirmou que o parcial deferimento do crédito não teve como fundamento o consumo dos créditos em períodos posteriores, mas a inexistência de saldo credor no trimestre anterior, de acordo com as informações prestadas pela recorrente no SCC. Evidentemente, pode ter ocorrido, no caso, uma falha de interpretação, inclusive desse conselheiro relator, pois a DRJ disse que houve o consumo dos créditos em diversos períodos ao longo do tempo, sem dizer se no futuro ou no passado. Todavia, ante a nova manifestação da fiscalização, não há outro caminho a não ser entender por afastado o fundamento acerca do consumo dos créditos em períodos posteriores, restando para análise apenas e tão somente o fundamento da inexistência do crédito em trimestres anteriores, o qual já se tratou no acordo de diligência, inclusive. Prossigo. Fisco recorrente concorda que o ônus impedido de compensação e restituição é do contribuinte, e que, em caso de erro, cabe a ele, contribuinte, demonstrar erro. Diverge apenas sobre a força probante dos documentos coligidos pela recorrente. Com efeito, a DRJ dispõe que os lançamentos da recorrente em seu livro de registro distam do quanto descrito em Perdicomp e no livro do estabelecimento na certificação. Pormenorizando, enquanto o RAIP descreve crédito acumulado no período anterior de 116 mil, o livro de estabelecimento de certificação aponta crédito acumulado de zero. Ainda, a DECOMP descreve crédito de IPI de 4 mil e tal em julho, 13 mil e tal em agosto e 62 mil e tal em setembro. E o RAIP descreve crédito de 29 mil em julho, 58 mil em agosto e 57 mil em setembro.
Em contraponto, a recorrente afirma que no período do pedido de crédito alterou seu sistema de controle interno, o que gerou lançamento de valores equivocados em Decomp. Para demonstrar o erro, colige cópia do livro de registro da apuração do IPI do período. Nos termos do artigo 195 e 196 do RIP 2002, atual 256 e 257 do RIP 2010, o contribuinte poderá utilizar créditos regularmente escriturados. Em assim sendo, para o bem e para o mal, é condição intrínseca do acreditamento a sua regular escrituração. Mas bem, a DRJ não questiona a regular escrituração dos créditos, apenas aponta divergência entre o escriturado e outras declarações da recorrente. No entanto, eventual erro em declaração culmina, quando tanto, em sanção por descumprimento de obrigação acessória. E mais a mais, a recorrente aponta erro na indicação de créditos e débitos do período na Decomp, devido à troca do sistema operacional, e, para tanto, corrige cópia do livro de apuração do IPI, a qual eu trago excertos aos autos. Ante o exposto, admito por quanto tempestivo e conheço do recurso voluntário, dando-lhe integral provimento. O que aconteceu aqui foi talvez um erro de interpretação minha, porque a primeira vez que isso veio com essa questão de créditos, ao lado da questão da diferença entre o que está escriturado, o que está descrito na Decomp, escriturado em RAIP, além desta questão, veio uma questão de créditos extemporâneos. E para afastar, que esses créditos seriam de períodos anteriores, e para afastar essa questão de créditos extemporâneos, além disso, para afastar essa questão dos créditos extemporâneos, a DRJ disse o seguinte: olha, está pedindo crédito de forma extemporânea e esses créditos foram consumidos em outros períodos. Mas eu não disse se outros períodos é passado ou se outros períodos é futuro. E nós discutimos aqui, nós temos uma bela discussão sobre créditos extemporâneos nessa turma, se pode, se não pode, o que precisa fazer, se precisa retificar, se não precisa retificar. E nós, à época, superamos o entendimento de sim ou não e dissemos: tá bom, compro sua ideia, me diz onde foi consumido esse crédito. E devolvemos os autos, me diz onde foi consumido na escrita fiscal esses créditos, né, onde foram deduzidos do próprio IPI antes de fazer a compensação à restituição. E o fiscal que recebeu a diligência disse: olha, eu não vou fazer porque, na verdade, não foi dito de forma nenhuma que esses créditos foram consumidos em períodos posteriores. Eu comprei a ideia. Falei: tá bom, não foi consumido em período posterior, então a única discussão que sobra é o que está na Decomp contra o que está no RAIP. Eu, analisando o que está na Decomp contra o que está no RAIP, dei mais força probante para o RAIP. Qualquer um pode dar força probante para... Mas eu, por questão de entender assim para o mal, né? Por isso que eu digo para o bem e para o mal, também entendo assim para o bem. Então, para mim, é caso de provimento do recurso. Quer dizer, a dúvida que suscitou a diligência é se esses créditos já teriam sido consumidos após o pedido dele. Teriam sido consumidos após o período de apuração. Após o período de apuração. E isso ficou claro que não, né? Ficou agora, bem claro que não, porque ele disse: olha, quer dizer, se foi... ainda assim, eu devolvi para ele e me diz: esclareça se foi ou não. Ele disse: não, eu nunca disse que foi consumido em período posterior. Bom, se ele está dizendo, quem sou eu para desdizer? E o RAIP aponta lá o crédito que ele está solicitando. Bem, vamos ter alguma discussão sobre esse processo? Alguém quer suscitar alguma dúvida, tirar alguma dúvida? Não? Então, vou proclamar o resultado aqui. Processo item 149. Provimento integral, não é, conselheiro? Sim.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento integral ao recurso voluntário. Ok. Vamos, então, a esse conjunto de processos. Coloquei na pasta. Na verdade, não se assustem, porque tem vários, mas, na verdade, nós vamos ter uma decisão só. Eu coloquei todos esses processos da Companhia Brasileira de Resinas. Então, nós estamos indo para o item 150 a 158 da pauta, de minha relatoria. Eles tiveram o mesmo resultado de julgamento, quer dizer, do meu voto, mas eles são todos diferentes, por isso que eles não têm um irrepetitivo. São todos diferentes no mérito. O problema é que eu não atingi o mérito. Vou pegar o primeiro, então, abrir aí, já estou na pasta, né? Primeiro é que termina com 31. Esse aqui. 2010, 31, presidente. Isso, 2010, 31. Já conseguiram abrir aí? Ainda não. Conseguiu, doutor Luiz Felipe? Não, então, vamos aguardar um pouquinho. Tá vindo, tá meio lento aqui. Qual que é o final, presidente? 31, 2010, 31. Começando a leitura, então. Olha, trata-se de recurso voluntário contra a decisão da DRJ Fortaleza, que não conheceu, é importante logo aqui no início essa expressão, que não conheceu da manifestação de inconformidade, que contestava despacho decisório. O pedido de ressarcimento formulado no PER número tal, referente à COFINS não cumulativa mercado interno, apurado pelo contribuinte no quarto trimestre de 2006, soma o valor de R$ 52.000. A autoridade fiscal deferiu parcialmente o pedido, pois foram detectadas irregularidades, conforme termo de verificação fiscal. E na manifestação de inconformidade, a contribuinte requeriu a procedência integral de seu pedido e suspensão dos valores não compensados. O acordo de primeiro grau não conheceu da manifestação de conformidade, por considerá-la intempestiva. No recurso voluntário, a recorrente retomou a argumentação contida na manifestação de inconformidade, discorrendo, entre outros, sobre os seguintes pontos: apuração de crédito relativo ao óleo diesel, existência de crédito relativo a despacho, armazenamento e frete e devolução de vendas. A recorrente cita a legislação e pede depois a homologação das compensações efetuadas e suspensão da exigibilidade do débito não compensado. Voto. O recurso é tempestivo e dele conheço. O acordo dele conheço não. O recurso é tempestivo
e reúne os demais requisitos de admissibilidade. O acordo do colegiado do primeiro grau não conheceu da manifestação de conformidade por intempestiva. No entanto, a recorrente, no recurso voluntário, ignorou esta condição e continuou a discorrer sobre o seu direito de crédito, como se o julgamento na primeira instância tivesse apreciado as razões manifestadas em seu recurso, manifestação de conformidade, não pronunciando uma palavra sequer sobre a intempestividade declarada. Desta forma, não há propriamente contencioso nos autos sobre o qual deva se pronunciar esta instância do julgamento administrativo fiscal, pois a fase litigiosa do procedimento fora instaurada apenas em razão da preliminar de tempestividade suscitada perante a primeira instância de julgamento, que decidiu pela intempestividade, conforme disciplina o parágrafo 2º do artigo 56 do Decreto 7574/2011, que é o regulamento do PAF. A eventual petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, salvo ser caracterizada ou suscitada a tempestividade como preliminar. Portanto, não havendo contestação quanto à intempestividade decidida em primeiro grau, a decisão tornou-se definitiva, prejudicando a apreciação das questões de mérito. Do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário. Todos concordam? Posso partir para a votação? Então, válido para os itens 150 até 158 da pauta. Acordam os membros do colegiado. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos não conhecer do recurso voluntário. Ok, vamos... Até que à tarde nós estamos indo um pouquinho mais rápido, né? São todos iguais, presidente? Todos iguais. Esse é o lote dos sonhos, hein? É verdade. É engraçado que, se fosse por mérito, cada um ia ser diferente. Porque, inclusive, os períodos e o fundamento do pedido são diferentes. Um é COFINS de exportação, outro é mercado interno, tem várias diferenças. Mas, por incrível que pareça, o recorrente não diz uma palavra sobre a questão da intempestividade que foi declarada lá no órgão de piso. Muito bem. Vamos... O próximo agora seria o processo da Fernanda. Conselheira Fernanda, está preparada aí para... Já está aí na pasta para a gente... Já está na pasta. Então, vamos para o item 159 da pauta. Conselheira Fernanda, por favor, com a palavra. Presidente, eu vou direto para o voto, porque eu acho que todo mundo vai conseguir entender bem. Caso tenha alguma dúvida, fiquem à vontade para me questionar e a gente pode voltar para o relatório. Recurso voluntário tempestivo, reúne todos os demais requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido. Conforme indicado no relatório, tendo em vista a homologação parcial dos créditos requeridos pela recorrente, pela DRJ, a lei subsistente nos autos versa sobre créditos pleiteados pela recorrente derivados, aqui tem que melhorar a redação, ficou meio estranho, derivados de provisão indevidamente realizada de valores que seriam recebidos pelo mercado atacadista de energia elétrica, MAE. E a este respeito, explica que, ao identificar o pagamento indevido, procedeu à reversão do registro no período subsequente, outubro de 2004, e retificou a base de cálculo originalmente indicada em sua DIPJ e o saldo devedor indicado em sua DCTF, de forma a retificar o direito ao crédito. Não obstante, a despeito das explicações e documentos acostados aos autos, não teve o crédito reconhecido pela decisão de piso
em razão de carência probatória, nos termos do voto do relator. Aqui eu só vou ler para vocês o que está grifado, porque isso é essencial ao que a gente precisa avaliar aqui, né? A decisão de piso, a DRJ entendeu que não haveria qualquer prova nos autos de que tal valor efetivamente sofreu a incidência de contribuição no aludido mês de outubro. Sendo assim, não há que se assumir que sua consideração na base de cálculo que serviu para o recolhimento do FII, da COFINS em relação ao mês de setembro de 2004 foi equivocada. Por este motivo, não se acolhe o argumento. E termina falando que, por ausência de prova, não se acolhe o argumento de que teria sido indevidamente considerada, no momento do recolhimento, uma receita de R$ 708.756,28 na base de cálculo da contribuição. Então, basicamente, o que sobrou para a gente discutir aqui é só isso. Se realmente essa provisão ela foi revertida, mas antes da reversão houve o recolhimento de COFINS em cima dela, e se as provas nos autos demonstram tanto o valor da receita quanto o referido recolhimento sobre esse valor. Diante disso, a recorrente busca, em seu recurso voluntário, não só explicar os fatos e retificações realizadas, como destacar, por meio de tabela acostada, a folha 415, elaborada a partir de documentos contábeis e fiscais já trazidos aos autos, que houve a inclusão indevida do valor na base de cálculo da COFINS e sua devida tributação, o que motivou a necessidade de retificação no valor declarado e portanto, né, o valor recolhido a título do tributo. Aqui, eu tomei a liberdade de só fechar os valores, e como aqui essa tabela foi elaborada pela recorrente, mas no final ela acaba expondo um documento que tem várias informações que não são relevantes. Então, até por uma questão de proteção das informações contábeis e fiscais da empresa, eu coloquei essa tarja preta, mas deixei em volta o que vocês precisam enxergar. Então, a questão é, se vocês forem avaliar os documentos, a gente vai encontrar os 708, 756,28 declarados, e a gente vai encontrar o valor de COFINS a pagar no original, que é o mês de setembro, R$ 1.691.790,95, justamente por ter incluído indevidamente esse valor. E a fiscalização diz que não tem prova desse recolhimento. Mas, a partir dessas explicações, se nós formos olhar o comprovante de arrecadação de COFINS de setembro de 2004, que o valor está incluído na tabela e está nos autos, vocês vão ver exatamente o valor de R$ 1.691.790,95. Então, realmente, a retificação que ela fez e o que ela recorreu incluiu essa provisão que estava no lugar errado na DCTF original. Desta feita, devidamente esclarecida a situação de fato, resta comprovado o equívoco contábil cometido pela recorrente e, consequentemente, seu direito ao crédito pleiteado em razão de pagamento indevido. Nesses termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento. Aqui era uma questão meramente probatória e os documentos que já estavam nos autos deixam claro que, de fato, todos os valores batem e que a argumentação da recorrente consegue ser demonstrada em termos quantitativos e por meio de todos os documentos fiscais e contábeis que ela já tinha juntado. Então, entendo que tem que ser dado provimento. Microfone, presidente. Alguém tem alguma dúvida, discorda, quer fazer alguma consideração? Então, vamos proclamar o resultado. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de voto, dar provimento ao recurso. Então, seria agora o processo do doutor Gustavo, não é isso? Mas antes, eu vou interromper um pouquinho a gravação para dar um intervalinho de 3 minutos. Tá, o Marco Antônio? Marco Antônio? Pois não, presidente? Nós vamos interromper a gravação para dar um intervalo aqui de 3 minutos.
Só um momento, presidente.